E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos lá, continuando agora a última parte da nossa prova de Direito Financeiro. Começando, primeira questão aqui sem comentários, para você fazer sozinho. Questão 87. E aí, bora lá, bora comentar aqui cada artigo. Olha só, para apurar a regular instituição de reserva de contingência, Tribunal de Contas deverá consultar nos termos da LRF. Legal, ele quer saber da reserva de contingência, que é uma inovação da LRF à lei orçamentária, tá? Seguinte, reserva de contingência é o quê? É uma reserva mesmo de recursos que é colocado na lei orçamentária anual para fazer frente a eventuais despesas não previstas. Então, olha só, tem como um ente federativo prever tudo que ele vai gastar no ano seguinte? Obviamente não. A gente não consegue fazer isso nem na vida particular, imagina gerindo todo um estado ou um município. Então, o que se faz? Além de fazer as previsões específicas para as autorizações de despesa, você deixa um montante de recurso e fala, olha, esse montante aqui é para a gente ter dinheiro caso aconteça alguma coisa e seja necessário usar, tá? Então, olha só, onde está a reserva de contingência e onde estão as regras sobre a reserva de contingência? Alternativa A. A lei orçamentária anual que deverá estabelecer o montante, ou seja, para ver se a reserva de contingência está ok, o Tribunal de Contas ele tem que verificar só a lei orçamentária anual que estabelece o montante? Falso, tá? Quem estabelece o montante é a LDO. A gente vai chegar lá. B. A lei orçamentária anual que deverá estabelecer a forma de utilização. Errado também. Quem fala da forma de utilização é a LDO. O plano plurianual, que deverá estabelecer a forma de utilização e o montante. O plano plurianual não tem nada a ver com reserva de contingência, tá? O plano plurianual ele não precisa falar uma vírgula, um A sobre reserva de contingência. Quem tem que falar é a LDO e a LOA. D. A lei de diretrizes orçamentárias, sendo o montante e a forma de utilização definidos pelo plano plurianual. Repetindo, plano plurianual não dá um pio sobre reserva de contingência, está errada. A alternativa é a lei orçamentária anual, sendo o montante e a forma de utilização definidos pela LDO. Exatamente essa alternativa é. É importante você entender aqui qual é o mecanismo, qual é a lógica da coisa, tá? Olha só, como eu adiantei, a reserva de contingência serve para a gente ter recursos para fazer frentes a despesas que não foram definidas previamente na lei orçamentária. Ok. Agora o seguinte, como que esses recursos eles vão parar na lei orçamentária? Como que o legislador fala, olha, tá aqui, é bom a gente colocar 10 milhões para reserva de contingência ou 20 milhões na lei orçamentária? Ele vai definir isso quando está elaborando a LDO, tá? Quando o legislador está elaborando a LDO, o que ele faz? Ele define e fala, olha, na reserva de contingência para a nossa lei orçamentária, nós vamos deixar determinado montante e esse montante ele deve ser utilizado das seguintes formas. É isso que se chama de montante e forma de utilização. É a LDO que faz. Mas, no fim das contas, esse recurso tem que estar previsto lá na lei orçamentária anual. Então, veja, a LDO define praticamente tudo o que é importante sobre a reserva de contingência, mas isso tem que estar redefinido novamente lá na lei orçamentária anual. Por isso que o nosso gabarito é a alternativa E. Olha só aqui exatamente o que diz o artigo 5º. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o PPA, com a LDO e com as normas desta lei complementar, e aí olha só, o inciso 3, conterá reserva de contingência, ou seja, quem contém reserva de contingência? A lei orçamentária anual, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida serão estabelecidas na LDO, tá? Então, olha só, quem vai definir as regras é a LDO, mas essa reserva de contingência, no fim das contas, está prevista lá na lei orçamentária anual. Mais uma questão agora, questão 88.
Demais alternativas. Isso aí. Vamos aos comentários aqui. Olha só, 88. O Estado de Rondônia procedeu ao cancelamento orçamentário de receita de pequena monta, cujos custos de cobrança judicial superam o montante do débito. Olha só, a primeira coisa, o primeiro assunto que você tem que entender aqui é que o que significa abrir mão de receita, ou usando a linguagem bem técnica da lei, renúncia de receita, tá? Renúncia de receita é quando o ente federativo, ele abre mão de um dinheiro que ele tem para receber ou que ele teria para receber. Por exemplo, sabe todas aquelas formas lá do direito tributário em que o ente federativo ele vai deixar de receber um tributo? Por exemplo, anistia, por exemplo, isenção fiscal, por exemplo, crédito presumido. Todas essas hipóteses são renúncia de receita. E sempre que vamos fazer uma renúncia de receita, tem que se seguir algumas determinações da LRF. Nós veremos aqui quais são essas determinações. O ponto aqui é o seguinte: quando essa renúncia de receita, ela ocorre porque o ente federativo está deixando de cobrar um tributo, porque esse tributo ele é tão baixo que não compensa o custo de cobrança. Nesse caso, a gente tem que seguir essas determinações para renúncia de receita ou elas ficam dispensadas? A LRF deixa claro que ficam dispensadas, tá? E qual é a lógica do legislador aqui? É bem simples, olha, se o custo para cobrança é maior do que o que a gente vai arrecadar, então na verdade a gente não está abrindo mão de receita nenhuma, a gente está abrindo mão de despesa, né? Ou seja, o equilíbrio orçamentário aqui já está ocorrendo por conta própria. É justamente por isso que, por exemplo, a ampla maioria dos entes federativos tem um valor a partir do qual eles não cobram a dívida ativa. Na União, por exemplo, esse valor, salvo engano, você não alterou, mas o último decreto que eu vi era em 20 mil reais. Então, olha só, se você deve para a União abaixo de 20 mil, eles não vão te cobrar lá em dívida ativa. Às vezes, eles vão negativar o seu nome, tá? Lá no SPC Serasa, ou fazer o protesto cartorário dessa dívida. Por quê? Porque isso gera uma eficácia maior na arrecadação e um custo menor. Agora, entrar com a ação judicial é muito custoso para os entes federativos. Por isso que, quando um ente federativo ele vai lá e faz uma lei falando, olha, nós não vamos cobrar as execuções fiscais abaixo de R$1.000, por exemplo, ele não tem que ter essas limitações da renúncia de receita. Justamente porque ele está deixando de cobrar porque o custo é maior que o benefício. Então, nessa situação, o Tribunal de Contas, ao apreciar a legalidade desse ato à luz da LRF, deve concluir pela alternativa A, necessidade de prévia estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em vigor e nos dois seguintes. Se fosse uma renúncia de receita propriamente dita, precisaria disso mesmo, tá? B, necessidade de prévia medida de compensação suficiente para aumentar a receita em valor superior ou igual a renunciado. Em uma renúncia de receita, isso daqui pode ser exigido mesmo, mas não é o caso da gente agora. Necessidade de prévia demonstração do cumprimento das metas de resultados fiscais. Também poderia ser exigido de forma alternativa aqui, a gente vai chegar lá, mas não é o caso porque a gente não aplica as limitações da renúncia de receita aqui. D, irregularidade da renúncia de receita, caso não haja previsão em lei complementar estadual. Essa hipótese aqui foi criada e não existe nada parecido com isso na LRF. E regularidade do ato, pois não se aplicam as exigências previstas para a renúncia de receita. É o nosso gabarito correto aqui. A gente vai ver que a LRF realmente dispensa essas exigências no caso das cobranças ficar mais cara que o benefício. Por isso o gabarito é a alternativa E. Vamos ler aqui o que diz a LRF. Olha só aqui no artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária do qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atendendo ao disposto na LDO, e pelo menos uma das seguintes condições. Esse artigo ele foi escrito de um jeito bem engenhoso, tá? É até um pouco raro. Olha só, nós temos aqui 3 requisitos para fazer a renúncia de receita. Contudo, só um desses requisitos é obrigatório e tem que estar em todos os casos. Os outros 2 requisitos são alternativos, só precisa de um ou de outro, tá? Então, qual é o requisito obrigatório para a renúncia de receita? O requisito obrigatório é ter a estimativa do impacto orçamentário, né, no ano de vigência e nos 2 seguintes, tá? Então, veja, a estimativa de impacto orçamentário sempre tem que estar presente na renúncia de receita. Contudo, a demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária é alternativa. Ou você tem essa demonstração, ou você apresenta medidas de compensação, tá? Não precisa ter as 2 hipóteses em todo caso, só precisa de um ou outro. Então, resumindo, vai fazer renúncia de receita? Precisa da estimativa do impacto e de ou demonstração de que já foi considerado nas metas ou medidas de compensação. Ótimo. Isso tudo é para fazer uma renúncia de receita comum, vamos dizer assim. Contudo, olha o que diz o nosso parágrafo 3º. O disposto nesse artigo não se aplica, inciso 2, ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. Então, olha só, no caso da questão que nós estamos analisando agora, o examinador falou para a gente, olha, o débito, o que a gente vai arrecadar é inferior ao custo da cobrança. Então, nesse caso, embora seja uma renúncia de receita, não se aplica tudo o que foi falado aqui nesse artigo 14, ou seja, não precisa de estimativa de impacto orçamentário, não precisa de demonstração de que já foi considerada na estimativa de receita e não precisa de medidas de compensação. Perfeito? Com isso, encerramos a análise da nossa prova aqui, Direito Financeiro, mas eu vou fazer mais um vídeo falando algumas lições para os estudos futuros que a gente aprendeu aqui com a análise dessa prova ao longo desses 7 vídeos. É isso aí e vamos juntos!